iniciarmos o programa de hoje, desejamos a todos saúde, paz e bem-estar. Na condição de espíritos encarnados para a nossa sobrevivência, nós necessitamos do trabalho. Na questão 674 do Livro dos Espíritos, os instrutores superiores ensinam que o trabalho é uma lei natural, uma lei divina. Falam também que é um meio de desenvolvimento, de aperfeiçoamento da inteligência e que tudo trabalha na natureza e o homem não é exceção, por isso que ele não recebe nada de graça. E aí chegamos à existência das vocações profissionais, as diferentes habilidades e talentos. Bem, essa introdução serve para dizermos que o tema do nosso quadro de Nós e o Mundo de hoje é a reencarnação e as profissões. Temos mais a responsabilidade dos pais em relação aos filhos quanto ao uso das tecnologias. Cristo e nós no terceiro milênio nos traz explicações sobre a declaração de Jesus de que sobre o pouco mérito que se tem em se amar somente aqueles que nos amam. E em as razões dos fatos, os limites do auto-amor e do auto-perdão. Olá, amigos! Hoje aqui no quadro Nós e o Mundo, estamos eu e a Hilda Eugénia Miranda e vamos falar sobre reencarnações e profissões. Hilde, esse tema, como diz o seu Wilson, tão palpitante, não é? O que a gente pode falar dele? Como a gente pode entender? Uma das questões que eu acredito que seja assim, que venha assim, mais à tona, que as pessoas mais nos questionam, como nós somos uma doutrina reencarnacionista, é nesse pensamento de que toda reencarnação, em toda a programação já está ali definido a profissão de cada um de nós. E quando nós vamos estudar, a gente compreende, nós somos instruídos, que como na resposta da maioria das questões, tudo depende. Não é? Porque vai ao encontro das necessidades que cada um de nós apresenta naquele projeto reencarnatório. Pode ser que nesse momento do planejamento ali já não esteja definido que eu serei, por exemplo, uma médica, uma professora, não é? Ou que eu, de início, seja uma dona de casa, que é uma profissão, não é? Mas pode ser que aconteça de, no planejamento, já ter essa definição, pela necessidade daquilo que o ser, né, o espírito, vai desenvolver ao longo da sua jornada. Portanto, quando alguém nos questiona se nós já estamos com tudo definido, inclusive a profissão, depende. Essa é a resposta da espiritualidade amiga, não é, Andréia? Mas nós podemos pensar em outras situações, porque hoje o que nós percebemos na nossa sociedade, com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, os filhos dos vizinhos, é que muitos jovens adentram o ensino médio e nós, até mesmo pela nossa pressão, né? Nós mesmos, como tutores ou responsáveis, às vezes temos aquela pressão de que aquela criatura tem que ter uma decisão, tem que ter uma definição, e para sair dali do ensino médio já dizer assim, eu vou exercer, eu vou prestar vestibular para essa ou aquela profissão. E o que nós temos percebido, Andréia, é que não é bem assim que tem acontecido, né? Qual a visão da doutrina, o que nós podemos acrescentar a isso e também abrandar aquela ansiedade, né, e aquela aflição da maioria dos jovens.
Eu acho que aqui é bem importante que você falou que nessa faixa etária que se cobra muito deles, que eles decidam a profissão, né? E são tão jovens. Como saber, né? Como escolher uma profissão para o resto da vida? Então, isso gera muita dúvida, muita ansiedade, muito medo, muita depressão. Então, a ideia seria, desde muito pequenininho, a família já observar aquela disposição daquela criança. Tem criança que tem muita habilidade para música, tem criança que tem habilidade manual, tem criança que já tem mais atenção para as artes, tem criança que desde pequenininho já presta atenção em conteúdos de biologia, de química, não é? Então, a gente vai acompanhando o desenvolvimento dessa criança enquanto família, observando, deixando eles brincarem, exercitarem aquele primórdio da profissão que lá no mundo espiritual eles haviam escolhido, e aí fica mais fácil essa transição. E sempre o ponderar, né? Porque se a família cobra, por exemplo, a gente vê muito isso, principalmente no consultório, né? O pai é médico, a mãe é médica e a criança não tem ou não queria ser médico, mas acaba escolhendo a profissão de médico porque os pais foram médicos ou são médicos. E aí ele vai ser um médico que não é tão dedicado. Frustrado, né? Frustrado. E ele, na verdade, queria ter alguma outra profissão. E seria um excelente. E quantas vezes nós ficamos sabendo daqueles que até ingressam numa faculdade para atender o desejo da família. Exato. Já vimos casos de pessoas que com o diploma em mãos entrega e presenteia o pai e a mãe e diz, agora eu vou fazer o que eu quero. Porque se sentem obrigados a fazer aquilo que é o desejo ou a realização, muitas vezes, do pai e da mãe que não conseguiram se realizar profissionalmente e exigem que o jovem siga aquela profissão. Isso mesmo. Mas, nesse sentido, Andréia, todos esses jovens vêm, né, como nós falamos, depende. Então, o que acontece? Por que alguns dos nossos jovens não têm essa habilidade assim que vem à tona, como os talentos, porque como você disse, nós observamos desde pequenininhos, esse é o nosso papel. Mas e quando isso não está muito claro, o que acontece? Provavelmente lá no mundo espiritual não havia uma definição clara da profissão que iria seguir, né? Não havia, porque não é como você fala, depende, não é linear, não é para todos os espíritos, depende do desenvolvimento espiritual, da capacidade moral, se ele passou pelo planejamento reencarnatório, participando do planejamento, porque às vezes é inconsciente, ele nem está participando, quem vai traçar ali os caminhos que depois irão se confirmar ou não, pode ser o mentor ou a família espiritual, né? Então, muitas vezes não foi definido no mundo espiritual, esse daqui vai nascer e vai seguir como médico, ou como pintor, ou como escultor, né? E aí é comum, uma vez encarnado, o espírito ficar confuso, né? E aí, nesse momento, entra esse apoio familiar dos amigos, né? Que ajudam a essa escolha. E tem uma coisa, né, que aqui no Livro dos Espíritos, até para quem tiver interesse, na questão 928, ele traz um pouquinho disso, né? E ele diz assim, pela especificidade das aptidões naturais, Deus evidentemente indica nossa vocação neste mundo. Muitos males não advêm do fato de não seguirmos essa vocação? Aí os espíritos respondem, é verdade, e muitas vezes são os pais que por orgulho ou avareza desviam o filho do caminho traçado pela natureza, comprometendo-lhes a felicidade. Então, eles serão responsabilizados por isso. Veja só, difícil, né, Hilde? Como é que a gente sai dessa saia justa? Assim como nós sabemos que há escolas aqui e que nós nos preparamos nessa caminhada, né, de instrução, mas no plano espiritual também, não é, Andréia? Também ali o espírito continua a sua jornada
quando nós estamos nesse período desencarnados, no plano espiritual, todos nós estamos estudando, permanecemos estudando e trabalhando. E muitos desses talentos são desenvolvidos também. Mas isso não significa que aquilo que nós já adquirimos, já pensou, em todas as reencarnações nós vamos exercer a mesma profissão. Preguiça que dá isso. Isso seria, né, o comodismo. Então, muitas vezes também, esses talentos, por mais que a gente observe, nossa, observei que a Andréia tem assim, uma habilidade para preparar, por exemplo, um prato, né? Um prato um prato belo, mas não é aquilo que no caminhar a Andréia chega e fala, não, mas não é isso que eu quero, eu estou com uma vontade de fazer outra coisa. Porque também tem que despertar em nós a vontade, o desejo de ampliar o nosso conhecimento. Perfeito. Não é? Então, são vários fatores aqui. Não existe uma fórmula para cada, única, né? Para cada um. O que a gente vai fazer também é cooperar com o mundo que nós reencarnamos. E muitas vezes alguma profissão é essencial, melhor do que aquela que eu já tinha ou já estava treinado em outras vidas. E tem um detalhe, rapidinho, né? Às vezes, a espiritualidade desliga alguma função para que a gente consiga exercitar outras habilidades, né? Então, é um tema muito fascinante. E aqui a gente deixa o nosso abraço, muita paz, amigos, e encerramos o quadro de hoje. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, a gota d'água também tem seu custo. No editorial, uma sociedade em risco. IAD Paraná necessita com urgência de mais colaboradores. Ainda, curiosidades sobre as mesas girantes. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, conhecendo as doenças, segunda parte. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos. No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, nós vamos relembrar os ensinamentos a respeito dos laços de família contidos no Evangelho segundo o Espiritismo e tentar correlacioná-los com as coisas que temos observado na nossa sociedade, nos nossos amigos, no nosso próprio núcleo familiar nos dias de hoje. O que o Evangelho, o que a doutrina espírita nos ensina sobre as nossas responsabilidades familiares? Ela nos lembra, inicialmente, que quando um espírito deixa a Terra, ele rememora as conquistas feitas, avalia já no plano espiritual as metas que ele conseguiu atingir e os pontos em que ele ainda precisa maior desenvolvimento, os compromissos positivos ou negativos assumidos. E depois de um tempo de preparação, ele planeja o seu retorno à Terra, num corpo que vai se formar na família com as quais ele tem laços espirituais e que aceitou ou planejou recebê-lo de volta. Quando nasce aquele bebê, né, no nosso lar, é recebido muitas vezes com festa, outras vezes com maiores dificuldades, dependendo do núcleo familiar. Mas é um espírito antigo que retorna, com compromissos pessoais próprios de desenvolvimento e de progresso naquela encarnação. Ele traz todo um planejamento decorrente dos seus hábitos milenares adquiridos em outras existências e pelos quais os pais também se responsabilizam, devendo auxiliá-lo, acima de tudo, no seu progresso espiritual. Mas o que acontece quando ele volta? Muitas vezes, os pais se aplicam mais a atender os seus compromissos pessoais, sabem da política, da novela, da televisão. Hoje em dia, a gente vê muito tempo dedicado às redes sociais, à resposta no WhatsApp, mas pouco tempo dedicado à formação moral desses espíritos antigos que retornam e que dependem da atenção recebida na primeira infância para triunfarem espiritualmente, para não recaírem nos antigos hábitos que muitas vezes os levaram a fracassar em outras vidas. Se a família é bem constituída, responsável, o que ela faz? Ela dialoga, ela sabe o nome da professora do filho,
O pai e a mãe sabem o nome do coleguinha com que ele brincou naquele dia, sabem quais são seus interesses e quais são suas dificuldades. Se o pai e a mãe são irresponsáveis, dedicam mais tempo por egoísmo também às suas próprias preocupações do que a atenção a esse espírito reencarnante, eles sabem tudo sobre política, futebol, noticiário, suas redes sociais, mas não sabem o nome da professora. Não sabem quais são as dificuldades que o filho sente no seu interior, na sua convivência escolar. Não sabem quais são as tentações, muitas vezes, que ele está enfrentando, porque não tem o hábito de dialogar. Não aquele interrogatório severo, o que você fez quando as coisas dão errado, mas o hábito de brincar juntos, de ler história, de escutar aquilo que a criança tem a contar, tagarelando sobre o seu dia. Às vezes até vemos arremedos de boas intenções. Corta o coração, muitas vezes, ir no parquinho, na recreação, no lazer, uma mãe ou um pai bem posto, até atendendo, chamando o filho, pondo no brinquedo, prestando uma certa atenção, mas o tempo inteiro no seu celular, dedicando 90% da atenção a quem está do outro lado da sua comunicação e 10% no máximo ao filho, que está ali órfão de pai vivo, porque não recebe a atenção necessária. E com cada vez mais frequência nós vemos essas cenas. Pais que se ocupam dos seus relacionamentos, que respondem às suas mensagens, que acompanham as suas redes, mas que dedicam o mínimo da atenção essencial ao espírito imortal que Deus lhes confiou. Então, desenvolver o hábito do diálogo no lar, do bom exemplo, do culto do evangelho semanal, da oração em família, da deliberação em conjunto sobre as regras familiares, sem ficar impondo depois que as situações erradas já aconteceram. Estas são as obrigações espirituais, segundo o conhecimento espiritual que já recebemos. Dedicar-se à família, dar boa conta, dedicar tempo à formação dos filhos é o melhor emprego da existência atual que podemos ter. Desejamos a todos muito sucesso e amorosidade nesse empreendimento. Muita paz. Olá, amigos! Hoje, no quadro Cristo e Nós no Terceiro Milênio, do nosso programa Diálogo Espírita, nós temos uma pergunta, um questionamento que vem falar bem pertinho para nós assim. Qual é o mérito de amarmos aqueles que nos amam? E é bem interessante porque hoje nós vivemos um momento em que cada um procura puxar para si aqueles que o amam. E aqueles outros que não lhe é tão simpático, nós deixamos de lado. Realmente é muito mais agradável nós convivermos com pessoas que gostamos, pessoas que pensam igual a nós, que têm o mesmo estilo de vida, as mesmas opiniões. Isso realmente é fabuloso. Mas quando nós vamos consultar, estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 12, em que ele vai dizer assim, amai os vossos inimigos, eles vão chamar a nossa atenção, ali Jesus nos chama a atenção, principalmente na passagem em Mateus, que ele vai dizer assim, que mérito temos se nós amamos só aqueles que nos amam, porque aqueles que são maus também amam entre si. E ele ainda traz uma questão da justiça de Deus, que ele vai dizer assim, Jesus nos lembra que Deus faz o sol para os bons e para os maus, e a chuva também vai cair sobre os justos e os injustos. E se nós amamos só aqueles
que nos amam, que mérito nós teremos? Porque os publicanos e os fariseus também fazem assim. E outra coisa que ele chama a nossa atenção é que, como nós vamos ser chamados, nos sentirmos filhos de Deus, se a nossa justiça, se o nosso amor não for mais abundante? E é bem interessante, então, quando ele vem trazendo esta questão de que nós devemos amar. Lógico que nós temos muito mais amor por aqueles que nos são próximos, por aqueles que nos fazem mal, que nos fazem calúnia, que nos perseguem. Mas Jesus afirma que esse amor, ele é diferenciado porque nós não devemos guardar rancor, mágoa, nós devemos trabalhar isso dentro de nós. E só de não desejarmos o mal, nós já estamos no caminho correto. Então devemos retribuir o mal com o bem, porque só assim, então, nós teremos essa condição de amor mais abundante. E para nós podermos amar os nossos inimigos, amarmos aqueles que não nos amam tanto, o primeiro passo que nós temos que ter em consciência é o perdão. Só através do trabalhar o perdão dentro de nós é que nós vamos dar espaço para que possamos amar o outro, que nós possamos não desejar, vamos dizer assim, mal para aqueles que nos perseguem. É o amor e também lembrarmos que ninguém, né, é tão ruim assim que não tem ali uma chama de esperança, porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos espíritos imortais e estamos aqui para a evolução. Então, que mérito temos quando nós somos gentis só com aqueles que temos interesse de recebermos algo em troca? Que muitas vezes nós temos esse lema, né? Gentileza gera gentileza. Mas que gentileza? Com quem que nós queremos gerar gentileza? Só com aqueles que estão ao nosso redor, que nós sabemos que vai retribuir com alguma coisa? Ou nós devemos ser gentis em todos os momentos, mas gentis de verdade, sincero, não só para termos as recompensas. Então fica aqui o nosso convite à reflexão. Qual é o mérito de amarmos só aqueles que nos amam? O que nós estamos construindo ao nosso redor? O que nós estamos plantando? Que energia, que luz nós estamos transbordando? Fica um abraço bem gostoso a todos. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, a gota d'água também tem seu custo. No editorial, uma sociedade em risco. IAD Paraná necessita com urgência de mais colaboradores. Ainda, curiosidades sobre as mesas girantes. Em palavra dos espíritos e dos espíritas, conhecendo as doenças, segunda parte. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Prezados amigos, nosso quadro As Razões dos Fatos, nós queremos abordar aqui um assunto seguinte. Nas palestras espíritas, nos artigos de jornais e revistas espíritas, em livros, nós temos ouvido falar bastante sobre o auto-amor e o auto-perdão. Mas cabe aqui uma reflexão de ter o cuidado de não levar assim tão ao pé da letra estas exortações, digamos assim. O auto-amor, o gostar de si mesmo, o cuidar de si mesmo, ele não pode ser excessivo, porque ele pode levar ao culto do corpo ou à exaltação da personalidade, o que nos levaria ao narcisismo. Já o auto-perdão, se o remorso gerado pelo sentimento de culpa faz mal, o arrependimento é necessário. Racionalizar sobre a inutilidade de se permanecer preso ao passado, culposo, não significa licença para continuar errando. O Espiritismo nos ensina que toda causa tem um efeito e somos
o resultado das nossas próprias ações. A libertação de um erro não passa simplesmente pelo seu esquecimento, mas pelo seu reconhecimento e desejo de reparação e de não repeti-lo novamente. De certa forma, inclusive a gente precisa queria fazer aqui um pequeno parêntese, complementando esse aspecto, porque se eu me reconheço uma pessoa agressiva, egoísta, invejosa, maledicente, o auto-perdão ilimitado me permite simplesmente dispensar o esforço da mudança, de melhoria. Toda vez que eu agredir, que eu me comportar de maneira egoísta, que eu invejar alguém ou falar mal de alguém, eu posso alegar que eu estou me auto-perdoando. Então, que fim leva a nossa famigerada reforma íntima, a necessidade da lei, a necessidade do progresso espiritual? Numa mensagem contida no Evangelho segundo o Espiritismo, recebida em 1863, em Bordeaux, o espírito protetor José, assim que ele assina, ele diz o seguinte: sede, pois, severos para convosco mesmos, e indulgentes para com os outros. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. Então vejam que ele nos coloca como necessidade de nós sermos severos, de fazermos um exame de consciência profundo e não camuflar os nossos defeitos, os nossos erros e simplesmente tocando como se não estivesse acontecendo nada. De certa forma, essa questão de auto-perdoar-se incondicionalmente, ou 70 vezes 7, como nos diz o Evangelho, em relação aos outros, se aplicado para nós, isso lembra o sacramento católico da reconciliação, mais conhecida como a confissão, né? Então, por ela, o fiel admite ao sacerdote aquilo que a sua consciência aponta como um erro ou pecado, como eles denominam, cometido, e em troca do suposto perdão divino, ele aceita um tipo de penitência, geralmente as orações, ou um número determinado de orações. No entendimento espírita, as coisas não funcionam dessa maneira, né? Nem no caso individual, nem no caso coletivo. No caso do próprio indivíduo, achar que ele está sofrendo pela prática, ou ficar sofrendo pela prática de algum ato incompatível com as leis morais ou as leis divinas, e que isso seria desnecessário, de certa forma, e que com isso estaria se liberando da culpa, do erro, dos efeitos da causa que o levaram a cometer aquele ato. Ao contrário, nós temos que nos consultar frequentemente a consciência e descobrir os menores erros, seja no pensar, no sentir, no falar e, principalmente, obviamente, no agir. E assumirmos um compromisso conosco mesmos de nos esforçar para não errar mais. Achar que não tem problema, que a carne é fraca, que é normal, que todo mundo faz, que faz parte do nosso temperamento, somos assim, não consigo mudar, deixar isso de qualquer maneira, não é um grande engano, um grande equívoco que a gente está cometendo contra si mesmo, né? Então, aumentemos a nossa vigilância, oremos para não cairmos em tentações de praticar o mal, como nos diz a prece de Pai Nosso, e aprendamos com os erros e sigamos em frente. Muita paz.